Boa noite. Boa noite, Benito. Estamos ao vivo, em cores? Estamos ao vivo em cores. Então tá joia. E aí, como Tudo que bom, tá Alex? aí? Tem tanto tempo que eu não te vejo. Pois é, né? Estamos por aqui, passando um frio danado aqui em São Paulo. Olha, aqui também tá frio, mas frio para baiano é no mínimo 16 graus. Olha a diferença da roupa aqui, ó. Aqui, blusa. Tô com três camisas aqui, blusa. Ah, Tá não, frio eu pra tô, caramba. eu tô só com a blusa e com o ar-condicionado ligado, senão não tem como ficar, não. Nossa, mas legal. E aí, vamos lá falar um pouquinho com o pessoal, vamos falar um pouquinho de mãe, de sucesso, de trabalho. Vamos lá. Agora, o seu áudio tá um pouquinho baixo. Tá muito baixo? Será que é melhor por o microfone? Eu acho que é. Ah, então espera um pouquinho aí que eu vou pegar. Tá. Uhum. Esperaremos. Quem for entrando, espera que o Alex está voltando. Vamos ver se funciona aqui. Furinho. Alô? Tá ouvindo? Acho que ficou melhor. Melhorou? Melhorou, Então deu tá até bom. uma limpadinha no áudio. Opa, ótimo. E aí, Benito, conta aí como vai a vida, como que vão as coisas. Agora as coisas estão bem, se adaptando depois da chegada de Bento, começando a ficar mais tranquilas. É, Como eu te falei, vivi alguns processos nesses 3 primeiros meses de adaptação, até porque a gente não sabe o que é ser pai antes de ser, né? pois é, né? Mas é um grande aprendizado. Legal, legal. E Vamos aí, entrar vamos, no vamos tema de conversar com o hoje. povo, então. Vamos lá. Esse é um tema que, não sei se é porque eu no meu processo, aliás, é por isso sim, porque o campo atrai o que eu tenho, né? Devido à minha transição de carreira, talvez você tenha passado por isso também, que foi sair do economista, do empresário para o terapeuta. Eu recebo muita gente para trabalhar o trabalho, a profissão, o Uhum. desenvolvimento, o dinheiro. E eu acho interessante falar um pouco sobre a mãe, que é o que o Bert coloca como o ponto primordial para a gente conseguir construir um bom trabalho, um bom serviço. Mas eu quero que Sim. você comece a falar o que é que você vê disso tudo aí. Jogou a bucha para mim, né? Vou jogar a bucha para você. Então tá bom. Então boa noite, pessoal. Tá chegando. Boa noite, Benito também, que eu não falei boa noite, que fui mal educado. E falar um pouquinho de mãe, né? Falar um pouquinho de trabalho. Quando eu li no Bert Hellinger, inclusive recomendo esse livro aí para o povo, Histórias de Sucesso na Sucesso. Empresa e no Trabalho. É um livro curto, bem básico assim do Bert Hellinger, fácil de ler, com alguns casos também de trabalhos que ele fez sobre empresas e profissão. E ele traz dentro desse livro essa questão da necessidade da gente acolher a mãe, né? A gente tomar a mãe. É muito legal essa coisa do tomar, né? Porque, inclusive, eu vi acho que é uma colega consteladora, ela mandou fazer umas canecas, né? Eu estou com um copo aqui na mão, mas ela mandou fazer umas canecas e ela escreveu numa pai e na outra mãe, e ela leva para as constelações, ela diz, isso é para eu tomar o pai e a mãe e não esquecer disso. Essa palavra tomar do Bert Hellinger é literal, né? A gente colocar o pai e a mãe dentro de nós. Tem muita gente que pergunta para mim como é que faz para aceitar pai e mãe. Não é só aceitar. Na verdade, aceitar é uma coisa que fica muito na cabeça, né? Então, eu já Sim. perdoei meu pai, eu já perdoei minha mãe, né? Muitas pessoas dizem. E não é só isso. Na verdade, é a gente receber toda essa força do pai, toda a força da mãe, apesar do que eles fizeram, apesar das nossas experiências com eles, apesar de muitas vezes ainda podermos carregar mágoas.
Então, tomar pai e mãe é uma questão muito mais energética do que emocional. É lógico que se a gente tem um monte de machucado, a gente está muito ferido porque papai abandonou, porque mamãe batia demais, ou mamãe cuidava demais dos irmãos, não cuidava de você, ou mamãe foi embora, enfim, a gente tem nossas feridas emocionais. Isso vai impedir, claro, de tomar o pai e a mãe, porque a gente vai ter a mágoa, então a gente não consegue nem olhar para o pai e a mãe, né? Mas aí passa por terapia, não tem como. A gente vai ter que fazer um caminho terapêutico para perceber essas mágoas, para entender que essas mágoas, essas dores são coisas de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Aí a gente vai precisar também perceber de onde vieram esses pais, quem foram os nossos avós, por que nossos pais agiram da forma como eles agiram. É um processo longo, às vezes demorado, e a partir disso, em algum momento, a gente começa a falar: nossa, estou começando a sentir meu pai dentro do meu coração, estou começando a sentir minha mãe dentro do meu coração. E aí a gente começa a receber essa energia de pai e mãe. E aí nós vamos entender o que o Bert Hellinger está falando, né, de tomar a mãe principalmente, porque a mãe, no meu sentido assim, de visão, é a segurança. A mãe é aquela energia simbólica de que a gente pode se entregar à vida, pode se entregar à prosperidade, pode acreditar que a mãe vai estar lá a hora que a gente cair, ralar o joelho e falar: mamãe, ela vai estar lá, né? A gente pode sentir esse cuidado, esse carinho da mãe, quando a gente está conseguindo tomar essa mãe. E aí, quando a gente vai para o mundo dos negócios, para o mundo da profissão, com essa energia arquetípica da mãe bem interiorizada em nós, a gente tem confiança. Então, é uma coisa fundamental, não tem a ver até nem com a relação que a gente possa ter com a nossa mãe, não é isso. O que a gente está falando é uma questão muito interna, é uma questão de tomar a mãe no coração, sentir que, apesar do que ela possa ter feito, apesar do que nossa criação houve na nossa criação, ela está conosco internamente, ela está cuidando de nós, e aí a gente vai para a vida. Eu acho que essa é a primeira introdução que dá para falar desse significado da mãe junto com o sucesso, né? Eu estava falando aí, eu estava começando a rabiscar aqui. Eu me lembrei muito de um... Eu não sei se eu li isso com o Bert ou se eu ouvi você falando no curso. Mas é a diferença do tomar para o receber. E o porquê que a gente precisa olhar realmente para o tomar. Porque o tomar é é ativo. O tomar é a gente que vai em direção a ela para receber essa força para que a gente consiga se construir. Eu também ouço muita gente que fica: eu já aceitei, e agora? O que é que eu faço? Minha vida continua a mesma coisa. Então, não aceitou, né? Não aceitou. E tem uma passagem de um dos livros do Bert que, para mim, ele torna tudo mais difícil naquele momento. Que ele fala assim: não é preciso só aceitar, você precisa aceitar e concordar com eles como foram, que tudo que eles passaram. E eu acho que a gente só consegue ir para esse tomar quando a gente, além de aceitar, a gente concorda. E aí o concordar torna tudo mais difícil. E aí, Alex, sabe o que eu vejo desse construção de trabalho? Baseado também no que eu tenho da leitura do Bert, é a visão do trabalho como quase um filho da gente. Um trabalho como algo que a gente vai se colocar a serviço da vida. E aí, nesse sentido, a gente precisa... Por que a gente precisa tanto olhar para a energia da nossa mãe? Porque ela foi a energia que gestou a gente por 9 meses. Que começou a dar vida a gente. E é essa mesma energia que a nossa mãe usou para dar vida a gente que a gente precisa direcionar para construir vida no nosso trabalho. Eu vejo... Uma das coisas que eu mais vejo é a intenção que se coloca no trabalho. Eu recebo muita gente que vai para o trabalho com a perspectiva de: eu preciso de algo para mim. E o trabalho é um ambiente de troca, mas o meu trabalho não serve a mim. O meu trabalho serve ao outro. Então, é muito essa energia do servir feminino da nossa mãe que eu vejo que é importantíssimo para que a gente se coloque realmente para se doar, para servir, para fazer um trabalho crescer. E aí é que tá, se a gente não está em paz com essa mãe que gerou a gente, com essa vida que a gente tem atrás, o que é que eu vou poder doar no meu trabalho, o que é que eu vou poder construir no meu trabalho, se eu não estou por inteiro
com a força de vida que eu recebi, né? Sim, sim. Eu vejo também muito isso, né? A gente tem uma característica da sociedade ainda de pensar em trabalho como uma energia masculina, né? De fazer trabalho, né? Trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, economizar, Uhum. lutar, conquistar, passar por cima dos nossos concorrentes, ir atrás dos nossos clientes. Isso é uma coisa muito masculina, do ataque, né? Do ir atrás da caça, de ir atrás da coleta. E o que o Bert Hellinger traz, essa energia que a constelação também trabalha muito forte, é o contrário, que é essa energia do feminino, da doação, do acolhimento, do cuidado, da espera, do respeito aos ciclos, do cuidado ao grupo, né? Que o feminino ele tem muito isso, enquanto o masculino é muito individual, muito focado no eu, né? O meu sucesso, a minha conquista, o meu dinheiro. O feminino, a mãe, né, hipotética, né, que mora dentro de nós, essa mãe arquetípica, ela cuida do todo, ela cuida das pessoas, ela cuida da família. E isso é fundamental, porque eu vejo muita gente que eu recebo também como cliente, que eles ainda estão nessa energia do fazer, e muitas vezes são mulheres, inclusive, que acabaram pegando essa característica do masculino, e aí não conseguem fazer o que eu chamo de gestação do sucesso, né? Gestação de um trabalho, gestação de uma empresa, que é o cuidar, né? Que é essa coisa do esperar, que é a coisa do ter paciência, que é a coisa de ficar os 9 meses, né? Que sejam 9 meses, 9 anos, não sei quanto tempo, gestando um processo antes de pensar no resultado, né? Numa conquista. Aham. E isso tudo é mãe. Lógico que se Isso a tudo, gente tem uma mãe. mãe, uma relação com a mãe, né, meio complicada, né, como a Anne aí está falando, o que fazer quando os filhos odeiam os pais, né? Então, quando a gente tem uma questão com mãe e com pai difícil, nós vamos ter que primeiro trabalhar nossos traumas, porque nós não vamos ter confiança em nós mesmos. Isso que é o pior, né? Eu ia quase falar um palavrão, isso que é fó, né? Porque se a gente não confia nos nossos pais, nós partimos para o mundo sem confiança também. Então a gente não confia nos nossos chefes, a gente não confia nos que mandam, a gente não confia no trabalho, a gente não confia na nossa capacidade de gerar coisas e manter, né, essa prosperidade. Então é terapia, não tem jeito. Antes de qualquer coisa, antes até de um coaching, muitas vezes a gente tem que fazer terapia para lidar com a dor, né? Não tem jeito. Uhum. Você falou aí desse fazer um posicionamento mais masculino de ir para o mundo. E aí eu me lembrei que há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando bastante sobre o trabalho aqui, eu comecei a me questionar, porque assim, nos livros do Bert ele fala muito do trabalho e da mãe, né? E aí eu fiquei assim, Uhum. nossa, e cadê o pai nessa história toda? E aí que eu fui perceber que o pai é realmente essa parte da gente ir para lá fazer, né? E aí ficou muito para mim a concepção na cabeça. Quando a gente só tem o pai, a gente parece que vai vender pastel de vento. A gente vai para o mundo, vai fazer, mas não tem o recheio, não tem o que vai dar o gosto, o que vai Sim, fazer a coisa nutrir de verdade. E talvez seja a mesma coisa quando a gente só tem a mãe dentro da gente. A gente constrói um belo trabalho, uma coisa boa para o outro, mas a gente não consegue levar, porque falta essa energia do fazer, essa energia do ir para a vida, levar o que a gente tem de melhor. E é interessante você falar isso da insegurança, que há um tempo atrás eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Eu comecei a observar que as pessoas mais inseguras que eu recebia no consultório, a maioria delas ou não aceitavam os pais, ou viam os pais apenas como fracos e como menores do que eles. E, obviamente, se uhum. eu olho para os meus pais como pequenos, como menores, o que eu vou ver em mim também vai ser fraqueza. E aí, realmente, a gente vai para a vida com insegurança, sem conseguir se colocar. E o dinheiro nisso tudo, onde é que entra, Alex? Jogar logo a Pois bucha, é, a né? bucha. É, o dinheiro para mim é um símbolo, né? Então a Aham. gente precisa ver que o dinheiro em si ele não tem substância, ele não é um ser vivo, ele é uma ideia, ele é
Ele é um monte de crenças junto com um monte de emoções e com um monte de padrões que a gente acabou herdando da família. Em tese, ele seria uma coisa neutra, mas não é. Né? Por quê? Né? Porque a gente herda ideias, a gente herda histórias, a gente herda hábitos, a gente convive com o dinheiro desde pequeno e com as discussões ou não sobre dinheiro, né, com a forma como nossos pais ou aqueles que nos criaram também lidam com isso, e aí a gente fica meio que contaminado por esse tipo de experiência. Então, aquilo que a gente acredita que o dinheiro ele é um padrão aprendido. Né? Ele, com certeza, ele não é uma verdade, ele é algo que a gente acabou gravando e acaba reproduzindo essa gravação meio que inconsciente. Né? Depois que a gente vai se trabalhando, a gente começa a perceber, será que eu preciso pensar nisso? Será que eu preciso ver o dinheiro dessa forma? Mas mesmo assim, e aí eu vejo a minha história, eu não sei a sua forma, né, também de como é que você absorveu essa questão do dinheiro. Mesmo quando a gente se trabalha, às vezes você se trabalha há anos, de repente você se pega naquele sentimento de carência, de repente você se pega naquele sentimento de que vai acabar tudo, que não vai ter cliente, que o dinheiro... Às vezes realmente é loucura, é uma neura, né? Não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, não é verdade, mas vem uma neura assim. Ou não vou ter dinheiro para conseguir me sustentar, para comprar comida. Então, para mim, é um processo assim que é cíclico. Eu percebo que vai melhorando aos poucos. Então, assim, de uma relação de 10 anos atrás para hoje, eu posso dizer que melhorou 80% a minha sensação interna de dinheiro. E dentro de todo esse... de tudo que eu pensava sobre o dinheiro, eu tive que trabalhar muito o que ocorreu comigo, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, como que eles lidaram com o dinheiro, como que eu lidei com o dinheiro, da onde que veio o dinheiro da minha família e onde que eles perderam, principalmente, como que a minha família perdeu dinheiro, e observar que quanto mais eu sabia assim, o processo, o pano de fundo, mais tranquilo eu ficava, porque eu entendia que muito daquilo que eu pensava de dinheiro era uma repetição da minha família. E aí a gente consegue, aos poucos, ir se afastando dessa crença, desse padrão, que no meu caso, muitas vezes era bem destrutivo. E eu estou nesse processo ainda, né? Não sei até quando vai, de repente vai até o fim da vida, né? Enfim, mas aí eu não sei como é que você lida também aí. Eu estou convencido que ele vai até o fim da vida, tá? Uhum. Então, na minha vivência com o dinheiro, para mim também foi um processo difícil até, porque assim, na minha família nunca se faltou dinheiro, mas o dinheiro era visto como algo que era quase como um risco. Tinha que estar protegendo e guardando e reservando o tempo todo. E aí eu vivi momentos até no meu começo de vida como terapeuta, em que eu conseguia produzir, eu conseguia receber bem, mas eu nunca estava tranquilo. Eu sempre estava naquela apreensão, meu Deus, e o mês que vem, será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer bem? E o que começou a me aliviar foi quando, também em um dos livros do Bert, ele coloca a ideia do dinheiro como algo espiritual, que é uma energia que está em constante desenvolvimento, constante troca. E aí ele coloca assim, o dinheiro, ele precisa estar em movimento e ele precisa servir à vida. Aí nisso eu falei assim, meu Deus, eu não posso deixar o dinheiro parado, o dinheiro tem que se movimentar. E é bem o que eu vejo hoje, da seguinte forma, o dinheiro ele é uma representação da energia que a gente recebe por conta da energia que a gente doa ao outro. Então, se a gente aprisiona, se a gente tem esse tanto de crença que a gente vem de todo o nosso sistema de escassez e etc, etc, e começa a aprisionar o dinheiro, é o mesmo que a gente está pegando a nossa força de construção de vida e está paralisando. Isso é uma coisa que está vindo sendo trabalhada, tá? Não foi concluída ainda não. Mas isso me deu um grande alívio quando eu comecei a olhar, o dinheiro precisa servir para algum propósito. Da mesma forma que ele não gosta de ser desperdiçado, não gosta de ser colocado em coisas que não são úteis para que a vida cresça,
ele precisa ser colocado em movimento. A gente precisa estar constantemente colocando a nossa força para construir mais vida. E aí, saindo um pouco também do dinheiro, eu vejo isso também como até o nosso próprio processo. Uma das outras buscas fortes que chegam aqui é a busca pela tal da estabilidade. E aí eu fico olhando assim, gente, só está estável o que está morto. A gente vai estar constantemente em processo, a gente nunca vai alcançar essa estabilidade que muita gente sonha. E aí talvez a gente tenha que começar a aprender a lidar com a inconstância dos nossos processos. E talvez até dos nossos processos financeiros. Que a gente pode estar em ondas altas e ondas baixas, ondas altas e ondas baixas. E aí eu me lembrei agora de outra passagem que o Bert fala assim, o sucesso, ele tem um ciclo. Você levanta, tem o sucesso e você vai cair para que um outro sucesso comece a acontecer. O problema, lembra até da metáfora que ele usa. Hoje estou com a memória boa. Ele fala assim, a gente está em um trem, esse trem é o sucesso. Aí quando esse trem está parando, tem um outro trem que está passando aqui. A gente precisa pular desse trem para o outro. Só que quando a gente não aceita que esse sucesso está no fim, a gente fica aqui preso. Só que a gente precisa estar em movimento. A gente precisa estar pulando de sucesso em sucesso, de ciclo em ciclo. E aí eu vejo que com o dinheiro também, né? Exato, né? Aquela ideia de que água parada apodrece, né? E você comentou até da questão da mãe, né? Que sem o pai não flui, né? Não frutifica, não tem esse movimento para fora. Então, sem a energia do masculino, sem esse homem dentro de nós que vai fazer a gente pular para uma nova etapa, pular para uma nova experiência, e que pode ser que não seja uma experiência boa, a gente nunca sabe, né? A gente vai ficar aprisionado nessa necessidade de reter, né? de prender aquilo que nós temos. Isso, eu diria que é uma energia da mãe adoentada, né? Da mãe com medo, né? Da mãe que está presa numa carência, que está presa no medo mesmo. Então, esse equilíbrio do masculino e do feminino, o do cuidar até o momento que realmente deu determinado ciclo se encerra, aí a gente vai para um novo ciclo. Não necessariamente eu vejo que a gente precisa pular para um novo projeto. A gente pode pular para um novo ciclo do próprio projeto, mas é necessário entender isso. Empresas, elas têm uma vida e elas, em algum momento, precisa ser mudado a coisa, né? Então, uma carreira, ela tem uma vida, em algum momento precisa ser mudado, e às vezes muito mudado para que a gente renove essa energia. Então eu vejo completamente, né, assim, eu gosto dessa metáfora do Bert Hellinger, eu vejo como isso uma coisa natural. É muito desafiante, porque dá medo, né, ficar mudando, mas né, é total isso, a gente precisa acostumar com essas oscilações, com os ciclos que vão até um ponto e depois precisa mudar para um novo ciclo, e assim vai ser a vida, né, em todos os aspectos, não só no dinheiro, não só no trabalho, né. Talvez o pior dos nossos processos seja quando a gente não aceita que a gente está finalizando um ciclo. Que a gente insiste em continuar naquele ciclo, só que ele já acabou, aí não tem mais movimento. A não ser que a gente acorde, aí talvez seja esse momento que a gente tem grandes crises, que é o momento em que a gente não percebeu que aquele ciclo acabou, que a gente precisa olhar para o novo, e aí de alguma forma o campo força a gente a olhar que pode haver coisa nova para a gente crescer, né? Sim, eu acredito que a vida ela vai mostrar na cara, né? Ela vai dar umas porradas na gente e falar, olha, cara, acabou, né? Os clientes somem, de repente pega fogo lá no lugar que você estava, nada do que você faz dá dinheiro, você estrutura tudo, você reestrutura e não funciona. Então é um momento que a vida está falando, olha, bola para frente, vamos mudar. E aí que é o momento que as pessoas têm muito medo. Todos nós temos medo, mas principalmente, aí a gente volta um pouquinho para aquela ideia original, né, do problema com pai e com mãe. Principalmente a gente que não tem tanta confiança, que a gente não tem essa aceitação por aquilo que ocorreu no nosso passado, quando vem a vida e fala, olha,
deu, acabou, a pessoa entra num pânico, a pessoa entra numa, né, numa desestrutura bem forte, porque está faltando essa confiança, a gente acredita que acabou a nossa vida, que nós vamos ser abandonados, que ninguém vai cuidar de nós, né? E, de qualquer forma, é o momento do aprendizado. E todo mundo passa por isso, nessas transições de carreira, tal, ou transições de relações, transição de qualquer coisa na vida, né? Às vezes você tem que mudar de uma cidade para outra, todo mundo vai passar por isso, e seria bem legal se a gente acostumasse a passar com um pouquinho mais de centramento, né? Até de entender que isso é altamente benéfico para o nosso crescimento e para o crescimento das coisas em volta da gente. Você estava falando aí, eu tava me lembrando de uma constelação que eu fiz na semana passada. E foi uma constelação do tema profissional. De uma pessoa que teve um grande mau negócio que foi feito. E a grande energia que estava no meio disso tudo, que existia um problema forte com concorrência. E aí eu me lembro de uma parte também do Bert, ele falando, existe lugar para todo mundo. E o movimento que a gente precisa colocar diante da concorrência é o falar o eu também. Só que parece que não tem nada a ver com o que você estava falando, mas agora que eu vou ligar com o que tem a ver. Na constelação dessa pessoa, foi interessante porque a pessoa usava a concorrência para se nutrir de força para trabalhar. Era quase um trabalho por meio da raiva do meu concorrente que está me ameaçando. E aí, para onde foi a constelação? Para olhar que a força que ela precisava para construir o trabalho não estava na concorrência. E na verdade não era a concorrência que estava fazendo mal a ela, era ela que estava tentando sugar da concorrência uma força que não era a força que ela precisava. E aí, onde é que eu volto para onde tudo que a gente está falando? Quando ela voltou para a família dela, o centro de força dela, a força que ela precisava para construir o trabalho, foi que as coisas começaram a se acalmar. Foi que deu aquela acalmada em todo o movimento. E a gente busca tanto outras fontes de força para se construir trabalho, quando a fonte é uma coisa muito simples e essencial, né? Que a gente olha para trás, a gente vê o que a gente tem para construir. Eu acho que enquanto a gente não olha, não se olha na verdade, né? Porque se a gente não olha para trás, a gente não se olha. Aí, você volta. Oi, Benito, deu uma cortada Voltou? agora no finalzinho, voltou? Voltou, agora voltou. Tá. Eu consegui ouvir até a parte do não olhar para trás, para a família, né, Sim, e eu não estava receber essa falando. força. E quando a gente não recebe essa força, a gente não tem muito o que doar, né? Não sabe como construir alguma coisa. E Sim. foi muito interessante para mim ter visto esse movimento de que o quanto a gente se nutre de ilusões para justificar o nosso trabalho, quando a fonte do nosso trabalho já está com a gente, né? Sim. E é legal que você traz essa questão de concorrência, que hoje eu coloquei um post no Instagram falando sobre isso, sobre a concorrência, esse olhar, né, que a gente tem para a competição. E que muitas vezes ele está envolvido com padrões da família de competição ou entre irmãos, então são irmãos que ficam se batendo, ou nossos irmãos ou os tios, e muitas vezes houveram injustiças na divisão de heranças, ou alguém foi privilegiado no lugar de outros, ou às vezes houveram filhos não reconhecidos nas relações dos nossos pais, dos nossos avós. Então isso acaba espelhando, e também tem uma questão de amantes, né, de mulheres ou famílias não reconhecidas. Então a gente acaba trazendo esse perfil de ficar combatendo. Então é aquela raiva do não pertencimento, aquela raiva do eu mereço mais que o outro, e aí a gente leva para o nosso trabalho, a gente começa a concorrer com pessoas que não estão nem aí para a gente, né? Enfim, não tem o menor sentido a gente ficar se degladiando.
mas é o padrão, a gente acha que está vivo quando está lutando, quando está brigando. Isso é, de certa forma, um pouco destrutivo, porque vai chegar uma hora que a gente vai cansar, a nossa energia está sendo levada para um lugar que não tem sentido dentro de uma empresa, dentro de um negócio, e chega uma hora que isso já deu, né? E geralmente esse tipo de padrão, ele vai, no mínimo, eu não vou dizer que vai quebrar uma empresa, mas no mínimo vai tirar muito da energia dessa empresa. Porque a gente está lutando uma luta que não tem nada a ver, que não é nossa. Então reconhecer a família também tem a ver, reconhecer esses padrões, né? Interessante você falar, no mínimo vai tirar muita força dessa empresa. Tem gente que tem problemas com os pais, com a família, mas consegue construir uma empresa, consegue ter uma vida profissional. Aí a pessoa às vezes me pergunta assim, tá, mas o que é que tem a ver agora? Se eu não me dou bem com os meus pais, não aceito quem eles foram e consigo fazer minha empresa construir. E todas as vezes que eu questionei qual foi o custo de você construir essa empresa, sempre foi um custo muito alto, sempre foi um processo muito, muito demorado, muito doído, não foi uma coisa fluida. E aí é interessante você falar que no mínimo vai tirar a força dessa energia, dessa empresa, porque não necessariamente a gente não vai conseguir construir, né? Mas Sim. O desgaste que a gente vai ter para construir é que vai ser uma coisa que talvez não valha a pena se pagar, né? É melhor que a gente tenha uma fluidez. Eu lembro assim que, trazer um exemplo meu, eu construí uma empresa na periferia de São Paulo, tinha uma gráfica junto com design gráfico. E aí ela cresceu, eu aluguei um imóvel bem maior, coloquei alguns funcionários, né, eu só tinha 2, aí eu aumentei, pintei, comprei móveis, comprei máquinas, foi bem, enfim, a sensação que eu tinha era de desenvolvimento. E aí a primeira coisa que eu fiz foi muito louco, porque eu chamei minha mãe e meu pai. Só que a sensação que eu tinha, como eu também não me dava bem com os meus pais, não era assim de bênção, né? Olha o que eu fiz e abençoe meu caminho. No fundo era, olha o que eu fiz e vocês não fizeram. Olha onde eu estou chegando e vocês não chegaram. Resultado, a minha empresa quebrou, né? Eu perdi dinheiro e, enfim, foi uma experiência bem complicada. Mas eu lembrei desse fato porque a primeira coisa que eu fiz foi chamar meu pai e minha mãe e, tipo, esfregar na cara deles. Olha o que eu estou fazendo. Então, no fundo, eu não estava fazendo uma empresa em benefício dos meus clientes. Eu estava fazendo uma empresa contra os meus pais, né? Para provar que eu era muito bom e eles não foram. Aí ferrou. Eu acho que isso responde um pouquinho a pergunta da Amanda aqui, que fala que a gente deve ver os clientes como os nossos pais. Ela leu em algum lugar que o Bert Hellinger diz isso. Então, eu não lembro exatamente dessa frase, mas pegando essa teoria do Bert Hellinger, seria se a gente olha os pais realmente com respeito, com honra, e a gente está fazendo algo como uma continuidade daquilo que nós recebemos dele. Aí sim, eu acho que a empresa pode prosperar, e aí sim a gente vai atender bem nossos clientes. Agora, se for como eu, aí é melhor... na verdade, a gente não tem escolha, né? Seria bom não fazer, mas a gente faz assim mesmo e depois tem que se ferrar para perceber que não era bem assim. Eu tenho tido uma percepção do meu trabalho que é a seguinte, Alex. O nosso trabalho nunca é nosso. O nosso trabalho é um fruto de todo o trabalho que está atrás da gente. E no dia que eu percebi isso, me deu tanta força para trabalhar que eu não tive noção daquilo. Eu também percebo esse movimento muito e eu acredito que eu também já tenha tido esse movimento de querer trabalhar para provar para os meus pais que eu era capaz. E em alguns movimentos mais extremos, existem pessoas que colocam: eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro que os meus pais, para eu ser maior do que eles. Para eu achar que eu sou tão grande quanto eles ou até maior. E teve um dia que eu, pensando, escrevendo e atendendo, me veio a percepção: nossa, o que eu sou é fruto do que eles foram. O meu trabalho, o fruto do meu trabalho, o que eu consigo criar, também é uma criação deles. Então, teve um dia que eu falei para o cliente: você pode construir o que for, o seu trabalho também é um fruto deles. Se você está crescendo, eles estão crescendo junto. Não tem como a gente chegar nesse patamar de: olha aqui, pai, o tanto que eu fiz, eu sou maior do que você. Porque aquela produção que a gente fez só foi possível graças a eles.
Então também é uma sim. produção deles. Com certeza, né? Dos pais e dos antepassados, né? É Uhum. difícil, né? Porque tem muita gente que quer falar, quer perguntar como que faz. E é uma experiência que a gente tem que viver. Chega um momento que a gente já se trabalhou o suficiente, já olhou para as dores, já percebeu as dádivas, né, as bênçãos que nossos pais nos deram, desde pagar uma escola, de pagar uma faculdade, enfim, de nos indicar um caminho, de nos incentivar às vezes para fazer algumas coisas que de repente naquele momento a gente nem achava que era bom, mas hoje a gente pode perceber que é bom. Os pais deram muito, são pouquíssimos, raríssimos os casos onde os pais realmente não fizeram quase nada ou abandonaram totalmente os filhos. E mesmo nesses casos, como o Bert Hellinger diz, né, eles deram a vida, que é aquilo que a gente tem para fazer nessa vida, né, que o maior elemento que nós temos na vida é a própria vida. E a partir disso a gente pode fazer o que quiser. Então, quando a gente consegue receber aquilo que nossos pais deram, se trabalhando, a gente começa a perceber que tudo que a gente está fazendo é como se fosse uma continuidade deles, dos nossos antepassados. Eu gosto daquela imagem, né? Agora está tendo o Pan-Americano, a gente está vendo as competições, então tem aquelas corridas de 100, 200 metros por equipe, onde um vai passando o Uhum. bastão para o outro. Então a imagem minha é que meu pai e minha mãe me passou o bastão e meu lugar agora é correr para frente, não correr para trás. Eu tenho que correr agora e fazer o meu percurso. Eles fizeram deles. Se eles fizeram em um tempo muito longo, se eles tropeçaram e caíram, o problema é deles. Eu já peguei o meu bastão e agora o negócio é ir para frente. E depois a Aham. gente transmite para os nossos descendentes, né? A gente precisa ver que a gente não está partindo do quilômetro zero, né? A gente está Aham, partindo lá da frente. Então, se a gente chegou mais longe ainda, é porque alguém atrás já correu bastante, né? E sim, você tava falando dessa parte, eu me lembrei de uma coisa do meu próprio processo, que foi, além de reconhecer os meus pais e além de reconhecer tudo que eu recebi deles, eu tive um momento que eu precisei reconhecer tudo que eu recebi da empresa que meu pai construiu. Eu aham, tive um movimento no meu histórico que eu nutria uma raiva daquela empresa, eu nutria um ciúme daquela empresa dos meus pais, porque eu via o quanto eles se doaram para a empresa, e aí eu não estava recebendo o tanto que a própria empresa contribuiu para a construção de quem eu era. E é interessante que eu só consegui sair da empresa, que o meu trabalho já me dava suporte para que eu pudesse sair, no dia que eu entrei lá e eu começava a olhar para aquilo tudo e sentia saudade daquilo tudo. Eu sentia realmente amor aham, por aquilo tudo. E aí me vem muito da constelação, até de quando a gente vai fazer uma transição de trabalho. Se a gente não reconhece de onde a gente veio do nosso trabalho, que foi aquele trabalho que por muito tempo deu condições para que a gente sobrevivesse, e também, na maioria das vezes, deu condição para que a gente construísse um novo trabalho, dificilmente esse outro trabalho vai prosperar se a gente não reconhece o lugar desse. E aí sim, também vem as leis básicas da constelação. Esse outro trabalho ele também faz parte do que nós somos, e esse trabalho ele veio primeiro. Ele precisa ser reconhecido também como grande, como quem sim, possibilitou que o outro construísse. E para mim isso foi importantíssimo no meu construir de terapeuta. Porque o Benito Economista existe, ele fez parte de quem eu sou. Ele me deu uhum, suporte para que eu pudesse estar aqui. E não só o meu Benito Economista, como a empresa do meu pai, que também me deu suporte para que eu pudesse me construir como terapeuta. E se eu não olho para trás e não reconheço o papel de cada um desses componentes, eu não consigo construir o que, é que eu sou hoje e levar o serviço que eu tenho hoje. Então, eu vejo assim, no produto que a gente oferece, no serviço que a gente oferece, tem muita força envolvida. E talvez a gente sinta que o nosso produto, o nosso serviço é fraco quando a gente acha que aquilo é uma construção nossa. E aí, se a sim. gente olha para o tanto que existe de carga, de força naquela construção, aí a gente consegue realmente dar o valor que o nosso trabalho tem e realmente consegue levar algo de bom para o outro, né? Sim, sim. É,
Você está falando isso, eu lembrei que eu fiz um trabalho foi um workshop com um holandês chamado Anton de Croo. Ele é um cara muito legal, ele preside o Instituto Hellinger lá na Holanda, em Amsterdã, e ele é um coach. Então, o trabalho dele é muito baseado mais em empresas, constelação organizacional, do que propriamente constelação de uma forma terapêutica. E ele fez um exercício que eu achei muito legal, que me lembrou um pouco essas questões que a gente faz na terapia, de olhar para as relações anteriores. Então, nossa primeira namorada, o amor platônico, a ex-mulher, então olhar para as relações anteriores. Ele fez um exercício para a gente olhar para os trabalhos anteriores. E foi muito legal, né? Porque ele trouxe essa ideia de que cada trabalho a gente recebeu alguma coisa, a gente deu alguma coisa e precisa validar cada trabalho. E muitas vezes a gente sai, principalmente aqui no Brasil, né, a gente ouve muito isso, as pessoas saem chutando, né? Aquela porcaria, aquele chefe que não presta, aquela empresa que explora, aquele departamento que era uma porcaria também. E a gente não percebe que nesses lugares a gente aprendeu, às vezes, a se relacionar, a gente aprendeu a administrar, a gente aprendeu a lidar com dinheiro, a gente aprendeu a ensinar, a gente aprendeu trocentas mil coisas, assim como você aprendeu também. Hoje você pode lidar com pequenos empreendedores, empresas familiares, enfim, falar de economia, falar de dinheiro, porque você trabalhou nisso, você fez uma faculdade a esse respeito, graças também aos seus pais. E cada lugar que a gente passa, a gente aprende uma coisa, por mais absurdo que às vezes possa ser o trabalho, né? Então, por exemplo, eu trabalhei 3 anos no Japão em fábricas de automotivo, né? Eu era um operário. E eu aprendi uma coisa assim que eu agradeço de joelho. Eu aprendi a ter disciplina. Né? 3 anos no Japão, trabalhando metodicamente, respeitando a chefia, respeitando horários que eu não respeitava. Né? Eu sempre era um cara muito rebelde. Né? E lá eu aprendi a entrar na linha. E depois que eu voltei e virei empreendedor, foi fundamental, porque se eu fosse esse cara rebelde, continuasse sendo o cara que não respeita horário, não respeita compromisso, enfim, que não tem essa disciplina, ia ser muito pior do que já foi, né? Eu tive muito problema, mas eu aprendi muito nesse lugar de disciplina, nesse lugar de respeito, nesse lugar de valorizar aquilo que eu estava produzindo, enfim, foi super bacana, né? Então até isso, né? De repente um operário, o que um operário hoje está ajudando o terapeuta Alex? Está ajudando a ter disciplina, está ajudando a ter humildade, está ajudando a lidar com pessoas que às vezes também tiveram ou têm uma vida bem dura no trabalho, né? Então, me abriu muito a mente, né? E o meu comportamento mudou também. Legal essa imagem. Você estava falando aí, eu estava lembrando de tudo o que eu trago do meu eu economista, do meu eu empresário junto com meu pai para o meu trabalho. E aí eu me lembrei aqui que nesse meu processo de terapeuta eu já fiz 2 mentorias. E eu me lembro de uma mentoria que eu fiz no ano passado e que minha mentora virou assim para mim: nossa, eu fico impressionada como o que tem que fazer você faz sem pensar 2 vezes. Você simplesmente vai e faz. E talvez esse tenha sido o meu maior aprendizado da minha vida de trabalho com meu pai. Que meu pai é daqueles que ele é assim. Ele é o dono da empresa, mas se precisa trocar um parafuso, ele faz. Se precisa limpar um chão, ele faz. O que precisa ser feito, ele faz. E eu tenho muito isso no meu trabalho hoje. O que precisa ser feito, a demora é só descobrir que tem que ser feito. No momento que falou, sim, é isso que tem que ser feito, a gente vai e faz. E aí, eu me lembrei também de algumas pessoas que me chegam nesse processo de transição de carreira e que a maior dificuldade delas é o seguinte: elas olham para trás e falam, então tudo que eu fiz até agora vai ser perdido. E na verdade nada é perdido, né? O trabalho que a gente se propõe, mesmo que seja diferente do anterior, ele com certeza vai trazer algo que a gente viveu naquele anterior. E outra passagem minha interessante foi que quando eu decidi me assumir constelador, que eu fiz uma passagem até mudança de logomarca e me colocar como constelador, eu vinha do coaching.
E o coach era uma coisa que eu já quase não fazia. Mas eu senti uma necessidade de fazer um movimento de constelação com o Benito Coach, que estava saindo, para o Benito Constelador. E aí, durante um grupo, eu falei, gente, eu vou fazer um movimento meu com vocês. E eu peguei e coloquei o Benito Coach, que estava se acabando, aquele ciclo que estava se finalizando, e o Benito Constelador, que era o que estava começando. E precisou haver um movimento de muito respeito a esse Benito Coach que estava se finalizando. Porque foi ele que fez o caminho até chegar aqui. E a gente precisa fazer esse movimento de honra e respeito à nossa estrutura que veio antes, até mesmo a nossa estrutura de trabalho. E infelizmente é o que a gente não vê hoje em dia, né? A gente vê as pessoas chutando Sim. e vou largar isso daqui porque eu preciso de uma coisa melhor. E aí a pessoa muda de lugar, mas continua a mesma pessoa, e aí o melhor nunca vem, né? Sim, sim. Eu acho que um dos lados é esse, né, que as pessoas chutam aquilo que fizeram muitas vezes, até sem respeito, e tem um outro perfil de pessoas que eu conheço um monte, que são pessoas que fazem 5, 6 trabalhos diferentes ao mesmo tempo e não se dedicam a nenhum também, assim, não tem um foco, não tem um direcionamento. E aí eu vejo também um desperdício de energia. Não é que a pessoa faz isso de propósito, mas é um desperdício de energia, e aí falta esse lugar da mãe. Geralmente, eu posso dizer assim, em hipótese, que essa pessoa está com a energia do masculino muito forte, é um masculino que semeia, né, é o garanhão, né, que está semeando um monte de animais, né, de fêmeas, mas não está cuidando de nenhuma. Então está faltando de novo essa questão da mãe, né? Está faltando um pouco cuidar dos seus projetos, às vezes eliminar ou dar um tempo em alguns, porque não dá, a gente não tem energia para cuidar de um monte, né? Não sei, você deve receber muitas pessoas assim também, né? Sim, recebo gente com vários trabalhos e trabalhos totalmente diferentes. E aí nenhum cresce e aí a pessoa fica, tá, por que não cresce? Não tem tempo de cuidar de tudo. Sim. E além disso, eu acho também, não só com o trabalho, né? Mas quando a gente se acumula na vida de coisas demais para serem feitas e serem cuidadas. Eu Sim. também vejo pessoas que usam muita energia no cuidar do outro, o outro até que às vezes nem quer o cuidado, e aí não sobra força para cuidar do seu próprio trabalho e da sua própria vida. E aí também não... É uma coisa que eu estava vendo esses dias. A nossa energia é limitada, a gente não é super-homem, né? A gente precisa Sim. definir onde a gente vai cuidar. Isso também foi uma parte do meu pensamento quando eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar com constelação familiar. Porque eu tinha algumas formações, eu queria atender em tudo, e eu falei assim, não está dando mais. Eu preciso centrar o meu conhecimento em uma técnica só, na que eu mais confio. Por isso eu fui para a constelação. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquele medo, que é o medo que vem na maioria das pessoas que tem muitos trabalhos. Como que eu vou sobreviver sem um deles? Se é Sim. deles também que vem uma parte da minha renda. E aí, assim, aí tem aquela, eu me lembrei agora até da economia, tem aquela história de vamos colocar nossos ovos em várias cestas, para se uma cesta não der certo, ter a outra cesta. Se uns ovos quebrarem, tem a outra cesta. Mas aí é que tá. E onde fica a nossa confiança na nossa cesta? Na cesta que somos nós e que estamos aqui para segurar esses ovos, né? A gente precisa espalhar quando a gente não tem confiança no que a gente realmente tem para fazer, né? Exato. Aí eu tenho um lado meio místico ou espiritual, enfim, a própria constelação também leva por esse caminho, que cada um tem um caminho específico na vida. Não necessariamente a gente tem uma profissão ou um dom, a gente tem muitos. Mas a gente tem algo mais forte, a gente tem um lugar onde o nosso dom, o nosso talento, ele se mostra com mais intensidade, onde flui melhor, onde para a gente também tem uma facilidade de fazer naquele caminho, né? E aí a gente precisa acreditar que nesse lugar que flui melhor é o lugar onde a gente tem que apostar nossas fichas, né? Porque senão o que acontece?
a gente vai ouvir o pai ou o tio que fala, vai fazer tal curso porque isso está dando dinheiro agora. Ou vem o outro colega e fala, olha, abre uma franquia desse negócio aqui porque esse é o negócio do momento. E a gente vai sair do nosso fluxo, daquilo que flui realmente com mais naturalidade, e vai fazer uma coisa que é difícil, que a gente não tem experiência, que vamos ter que aprender muita coisa, vamos nos desgastar, e a coisa não flui. Então, eu vejo por aí, a gente tem um caminho um pouco mais forte, e é preciso ter coragem para investir nesse lugar, né? Porque aí vai dar. A minha prática, a minha experiência também é isso, né? Quando eu consegui centrar, perceber dentro de mim, tem alguém que gosta de trabalhar com outras pessoas, que gosta de trabalhar o desenvolvimento pessoal dos outros, que gosta de trabalhar a terapia. Eu fui eliminando todos os outros trabalhos que eu fazia, até que chegou o momento que eu só sou terapeuta hoje, né, tudo funcionando em torno de constelação. Poderia fazer, a mente nossa é muito louca, né? Poderia fazer 10, 12, 15 coisas a mais. E às vezes eu tenho essa tentação, né, de abrir mais janelas. Mas eu sempre penso, sinto, e falo, não, volta, foco, né, vamos fazer bem devagar as coisas para não se atropelar. E às vezes eu me atropelo quando eu percebo, fiz coisas que não tinham sentido e aí essas coisas não funcionam. Mas é o aprendizado. Uhum. E aí, você falando dessa coisa do talento, do dom, me vem muito o que ficou muito na moda ultimamente, que foi o tal do propósito, né? E aí, eu penso em propósito como esse lugar de fluidez do nosso trabalho. Esse lugar onde a gente consegue agir com tranquilidade, com sabedoria, que as coisas realmente vão fluindo. E aí eu vejo assim, não tem como a gente entender e sentir um propósito se a gente não se conhece profundamente. Porque a gente só vai se perceber nesse lugar de fluidez, de serviço próspero, quando a gente sabe o que a gente tem para oferecer. E aí, como é que a gente vai começar esse caminho de se observar, de se perceber, de saber o que se tem para oferecer, se a gente não volta naquela velha coisa? Como é que a gente está com o pai e mãe, com quem está atrás? Se a gente é fruto desse fluxo, se a gente não está bem com esse fluxo, como é que a gente vai perceber quais são os nossos reais talentos, nossos reais dons, se é de lá que eles estão vindo, né? Aí, quando me chega a gente atrás desse tal propósito e ainda está em guerra com o pai e a mãe que teve e não quer olhar, para mim, impossibilita essa fluidez. Para mim, não há como a gente ter essa fluidez de um trabalho com o nosso dom, de um trabalho fluido, se a gente não está bem com nós mesmos, né? Sim. Se a gente olha para trás e não vê com bons olhos aquilo que houve tanto na nossa infância, e a gente tem uma imagem dos nossos pais e da nossa família distorcida, uma imagem defeituosa, vamos dizer assim, a gente automaticamente vai se ver também com problema. Então, aí até tem uma pergunta aqui da Elida, né, uma sensação de perceber que alguém dentro de nós que gostaria de trabalhar com desenvolvimento humano pode vir regado de certa dose de não merecimento, né, sobre estarmos curados para auxiliar. Então, quando a gente tem essa falta de autoestima a ponto de bloquear o nosso movimento de coração, significa que a gente está olhando para o nosso passado de uma forma, no fundo a gente está olhando para algum trauma. A gente está muito identificado com alguma dor e a ponto de não permitir que aquilo que a gente tem de melhor flua. Se é que né, no caso dessa pergunta, o trabalho com desenvolvimento pessoal. Isso tem que ser testado, claro, a pessoa tem que fazer para perceber se realmente é esse caminho. Mas, em geral, a gente percebe que muitas vezes a gente olha para os nossos pais e a gente fala, papai foi um frustrado, nunca fez o que ele quis, ele trabalhou só para sobreviver, entrou numa empresa ou entrou no serviço público e se aposentou e nunca gostou daquilo que fez. Então, automaticamente, quando a gente vê o nosso pai como um frustrado, a nossa mãe como uma frustrada, nós vamos trazer um pouco dessa frustração para nós. E a gente não vai se permitir ser uma pessoa realizada.
Então a gente começa a fazer uns movimentos em direção àquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta, e parece que vem uma voz dentro da gente, vem um padrão mesmo que começa a puxar e fala, não faça isso, vá sobreviver, faz um trabalho para você ganhar dinheiro, você não vai dar conta, ninguém vai gostar daquilo que você está fazendo, para de ser besta, rapaz, né? E aí a gente acaba recuando, né? Então, de alguma forma, a gente vai ter que olhar com carinho e perceber, né? Porque algumas pessoas falam, ah, tá, mas meu pai foi... Opa! A volta Agora dos que não voltou. foram. Depois que você saiu, não consegui mais fechar aqui, aí tive que abrir outra. Tá, beleza. Então vamos lá, o pessoal está entrando aí de novo. E aí eu estava falando o quê mesmo? Agora eu já me perdi nessa Eu também me perdi. Alguém lembra aí onde é que o Alex estava? Não estou lembrando agora. Nossa. Não estou lembrando. Mas vamos continuar então o papo aí. Vamos refrescar alguma coisa. Voltando ao assunto. Qual que é o assunto, pessoal? Vocês lembram o que eu estava falando? Frustração dos pais. Verdade, Marina. Obrigado. A Marina falou, relembrou, né? Essa questão do... Quando a gente olha para os pais, né, e vê o pai frustrado, o pai fracassado, a mãe fracassada, né, a mãe frustrada. E aí, qual que é o detalhe? Uma vez, recentemente eu falei que a gente, principalmente quem vem de uma família bem desacertada, desestruturada, disfuncional, como os psicólogos falam, a gente precisa olhar alguns detalhes dos nossos pais, porque muitas vezes nosso pai e nossa mãe, para quem tem uma família disfuncional, eles realmente são complicados. Às vezes têm vícios, às vezes realmente não tiveram quase nenhum sucesso. Então a gente vai ter que olhar alguns detalhes pequenininhos. Por exemplo, aquele pai alcoólatra, às vezes era um super contador de casos, era um cara que tinha era um artista que tocava violão. Aquela mãe que era desequilibrada, ela sabia fazer bolos, ela era uma ótima cozinheira. A gente vai ter que olhar alguns pedaços pequenos da nossa história e validar esses pequenos pedaços, trazer isso com o máximo de boa vontade para dentro do coração, porque às vezes realmente algumas pessoas têm histórias bem difíceis e vão ter que reconhecer essas pequenas partes. Uma outra questão às vezes a gente pode olhar pessoas do nosso sistema familiar que foram bem-sucedidos. Então, nosso pai, nossa mãe, às vezes não foi, mas nosso tio foi, nosso avô foi bem-sucedido, a nossa avó tinha ótimos talentos, uma tia-avó era uma pessoa fora do normal. Então, a gente vai ter que resgatar partes do nosso sistema familiar para que a gente possa reconhecer coisas boas também da onde a gente veio. Senão, realmente, a gente vai ficar muito preso na baixa autoestima e não vai conseguir se colocar de uma forma adequada na profissão, na vida, né? O que você acha, Benito? Concordo plenamente com você. Eu só ia acrescentar uma coisa. E uma coisa que me ocorreu, tá? Nos meus processos. Quando eu comecei a crescer profissionalmente, me veio um medo de ser grande também. E no fundo eu estava com medo assim, meu Deus, eu vou começar a ser grande, será que eu vou começar a me sentir maior que os meus pais? E isso foi bem real. Eu me lembro de um dos meus processos onde eu percebi, não, eu posso ganhar tanto dinheiro quanto os meus pais, ou até mais que eles, que isso não vai me fazer maior do que eles. Então talvez algumas pessoas também sabotem o seu próprio desenvolvimento por olhar para esses pais e acabar olhando que os pais não tiveram sucesso e acharem que não têm o direito também de ter sucesso, que precisam repetir esse padrão. E aí perguntaram o que é que faz com isso?
terapia, né? A gente precisa ressignificar todos esses padrões que a gente vem trazendo para que a gente consiga olhar que existem possibilidades de se fazer diferente, mesmo respeitando a história de quem veio antes, né? Sim, sim. Eu acho que esse é o movimento do crescimento. Enquanto a gente ainda está preso na história dos nossos pais, ou está preso na tentativa de fazer melhor do que eles fizeram, chegar mais longe de onde eles foram, ou às vezes está preso numa dor e quer ajudar os pais a serem melhores do que eles são, a ficarem melhores do que eles estão, nós ainda estamos agindo como uma criança que quer ajudar os pais. Então a gente não está vendo exatamente a nossa vida, os nossos dons, o nosso caminho. Muitas vezes a gente vai pegar alguns caminhos que vai contrariar os pais. E aí tem pessoas que falam, mas então eu não estou honrando meus pais? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa. Honrar os pais não significa que a gente tem que fazer o que eles falam. Pelo contrário, os pais ensinam para a criança. Então os pais falam para a criança, tira o braço da mesa, tira o dedo da tomada, não coma chocolate depois de escovar os dentes, enfim. Os pais, eles dão um monte de bronca e falam para as crianças, que nós somos e fomos um dia, o que a gente deve fazer. Só que se você tem 20, 30, 40, 50 anos de idade, não tem mais sentido você deixar de fazer uma coisa porque teu coração quer e seus pais não querem. Então, isso não tem nada a ver com desrespeito. Vocês vão fazer, dar o melhor de si, em honra aos pais, mas vocês vão fazer o que vocês querem. Então, tem uma diferença nesse lugar, né? Eu acho que a gente precisa crescer. E nesse lugar tem uma outra dificuldade, que eu até atendi um rapaz hoje, que eu lembrei disso. O mais difícil da gente fazer esse movimento é que a gente vai olhar e a gente precisa assumir as consequências do que a gente está fazendo, né? Porque quando a gente está com os nossos pais dizendo o que a gente precisa fazer, a gente continua realmente sendo uma criança que está seguindo as orientações de quem é grande. Quando a gente decide fazer, é isso que fala mais alto para mim, é isso que eu vou fazer. E aí os nossos pais podem olhar assim e falar, eu não acredito nisso, eu acho que isso não vai dar certo. É por nossa conta e risco, é a gente que vai precisar pagar por isso tudo. E aí a gente vai ter que testar o quanto a gente realmente está sentindo de força e não de aprovação. Porque às vezes a gente está olhando para a aprovação de quem está atrás, mas não está olhando para a força. E a força vem independente da aprovação. A força vem do nosso respeito diante deles e não do reconhecimento deles para a gente. Exato, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí a tua resposta já mata aqui a pergunta da Rose. A Rose que estudou comigo lá em Jataí. Beleza, Rose? Se desejar que os pais fiquem felizes com as nossas escolhas é prejudicial. Desejar a gente pode, mas a gente não pode depender e não pode colocar isso como essencial. Né? As nossas escolhas são nossas escolhas e não são pelos pais, a gente faz por nós mesmos. E se eles aprovam é melhor, claro, né? Todo mundo vai ficar feliz. Mas a gente não pode partir para qualquer coisa que a gente vai fazer esperando que a aprovação deles vai nos dar motivação e a desaprovação deles vai nos tirar força, porque senão a gente está realmente como criança. E isso vai ser muito prejudicial. A ponto de muitas vezes a gente abandonar projetos que às vezes são legais porque os pais não aprovaram. Né? Às vezes eu vejo assim, a gente tem movimentos que a gente precisa abrir mão de ser importante para os nossos pais. Porque se a gente fica constantemente atrás de eu quero ser importante para eles, eu quero que eles me vejam, que eles me deem valor, a gente pode se limitar de fazer o que a gente realmente quer. Aí uma coisa que me ajuda muito a pensar, realmente não sou eu que sou importante para eles, são eles que são importantes para mim. Aí eu tenho que pegar toda essa força de importância deles que eu recebo para que eu construa o que eu tenho que construir, independente do que eles achem. Eu mesmo no meu processo de virar terapeuta, eu contrariei meus pais. Sim, eu não lembro. Eu lembro disso. Acho que você vai lembrar, teve um movimento em que a gente estava fazendo um movimento de constelação no curso, que tinha eu, o trabalho e minha mãe. E o representante da minha mãe simplesmente virou as costas, olhou assim para mim e falou assim, não quero ver isso. E para mim o melhor foi o meu representante, que falou assim,
caramba, isso daí dói demais em mim, mas eu sei que aqui é meu lugar e é aqui que eu preciso estar. E às vezes é isso que a Isso. gente precisa. É aquilo que o Bert fala, que é a culpa que a gente carrega por fazer o diferente. A gente vai estar fazendo coisas que são diferentes do que o nosso sistema aprova, mas é a culpa que a gente precisa carregar por seguir a vida da gente. Eu lembrei até da fala do Bert. Quem repete, na verdade, não está amando. Quem ama vai atrás de fazer o diferente para que o próprio sistema consiga crescer. E a gente precisa Uhum. ir atrás, né? Exato, né? É uma coisa que eu falo para as pessoas, nós estamos a serviço do nosso sistema familiar, e o nosso sistema familiar é uma árvore muito grande. Então, quando a gente se limita a achar que o sistema familiar é papai, mamãe e irmãos, a gente está totalmente cego para aquilo que realmente significa o nosso sistema. E aquilo que a gente vai deixar para frente, que são os frutos daquilo que nós fazemos, também é para muita gente, é para milhares de pessoas que vão vir depois de nós. Então a gente precisa tomar essa consciência de que esse euzinho pequeno aqui, que quer ser reconhecido, quer ser amado, valorizado, elogiado, ele não tem muito sentido para o sistema familiar como um todo. Né? A gente, conforme a gente vai estudando e fazendo constelação, a gente vai percebendo o quanto que esse eu, na verdade, não tem tanto sentido. E aí a gente vai ganhando a força mesmo da constelação, a força do sistema, de verdade. Né? Uhum. Tem mais Tem uma, perguntas? tem uma aqui da Thaís, e quando o pai e a mãe competem com o filho? Quer responder, Benito? Passa a bucha Eu para acho você. assim, é, esse é o tipo de pergunta que eu sempre começo a resposta com faça a sua parte e fique no seu lugar. Porque assim, eu vejo muito filho que cobra que os pais se coloquem no lugar deles. Os pais quererem competir com os filhos é uma questão dos pais. Não é uma questão nossa, desde que a gente se coloque no nosso lugar e a gente só entra na competição se a gente quiser, né? A Uhum. gente pode simplesmente reconhecer o lugar deles, tomar o nosso e seguir, mesmo que eles continuem querendo competir com a gente, né? O que não dá é pra Sim, gente forçar os nossos pais a ficar no lugar deles. sim, sim. Você está falando isso e em relação a essa pergunta, eu estou lembrando de uma aluna, hoje ela já é consteladora, e ela estava fazendo o curso comigo, são 9 módulos, né, 9 finais de semana, e a mãe dela, a relação dela com a mãe dela é muito complicada, é uma relação de competição bem brava. E aí a mãe dela, curiosamente, ela arrumou um curso de constelação de final de semana. Então, parece que existe um curso onde a pessoa se forma constelador em 2 dias. Em 2 dias. Não sei. E aí a mãe veio toda contente, tipo, olha o que eu fiz, né, para ela, tipo, jogando na cara dela. Eu fiz e acabei primeiro que você, e ela ficou pé da vida, né? Mas é bem o que você falou, quem é que está competindo? É a mãe com a filha ou é a filha com a mãe? Porque é aquela história, né? Quando um não quer, dois não brigam. Dois não Então, brigam. eu posso me afastar da minha mãe, eu posso me afastar do meu pai e fazer minha vida. Na verdade, é o que eu falei, né? Quando a gente tem pais disfuncionais, a gente não pode exigir coerência dessas pessoas. Muitas vezes eles Uhum. têm questões psicológicas que vão nos machucar mesmo. Então a gente precisa aprender até a dar uma distância e receber aquilo que de melhor for possível deles e fazer a nossa vida. Né? Porque um caso Uhum. como esse que eu contei, chega a ser realmente algo fora do comum, né? Uma coisa bem disfuncional mesmo. Chega a ser patológico, né? E Sim, algumas pessoas começam a questionar: eu comecei a aceitar os meus pais, eu preciso conviver com eles? Não necessariamente, né? Eu vejo isso como uma consequência do movimento. Talvez um dia a gente esteja tão bem que a gente consiga se relacionar. Mas aí uma relação se faz do movimento de duas pessoas, né? E as duas precisam estar em movimento, senão não, não vai. sim, sim. É. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, que a Clauli, se isso é outro filho. Voltou.
Peraí que você caiu e voltou. Fala de novo. Então, a Clau Levi, ela diz a predileção dos pais por um dos filhos, como interfere no sistema do outro filho deixado de lado. Então, vamos lembrar uma coisa, né? Deu para ouvir? Deu sim, pode falar. Tá. O sistema familiar não é só irmãos e pai e mãe. O sistema familiar é tudo que a gente está herdando do passado. E a gente está vinculado, geralmente, a questões mais antigas, não tem a ver com o irmão. Então, a psicologia tradicional trabalha a nossa relação com o irmão, com o pai, com a mãe, mas aquilo que nós trazemos de marcas do nosso sistema tem a ver principalmente com coisas que aconteceram antes, né? Um filho perdido pela mãe, um filho perdido pela avó, um tio abandonado, a dor do pai que ficou órfão muito cedo, a miséria que o bisavô sofreu, o fracasso do avô. Então, são coisas mais antigas. Então, a predileção de um pai ou de uma mãe em relação ao irmão não vai interferir em termos de sistema. Lógico que vai interferir em termos de trauma, porque a nossa criança interior vai ficar chateada se o irmão é mais bem tratado. Mas em termos de constelação familiar, não interfere, né? De qualquer forma, eu vejo sempre que a gente precisa aprender a extrair o que de melhor essas dores nos trazem. Então, se eu fui rejeitado pelo meu pai ou pela minha mãe, eu posso olhar para essa rejeição como uma forma de me impulsionar para a vida. Quando eu sou rejeitado, existem dois lugares. Tem um lugar da dor, né, da rejeição, mas ao mesmo tempo, se eu sou rejeitado de um lugar, eu sou jogado para outro. E isso pode ser muito positivo se eu conseguir olhar para isso. E em termos de constelação, muitas vezes os pais mais duros e as famílias mais duras são aquelas que mais dão força. Você deu uma risadinha aí? É porque eu me lembrei de um caso que eu já trabalhei, de uma pessoa que foi o filho rejeitado, foi o filho que foi colocado para fora muito cedo, e ele foi um cara que prosperou na vida. Ele já estava muito bem financeiramente, já tinha crescido, tinha construído empresa, tinha tido sucesso, só que ele ainda estava inconformado com a exclusão do pai, com o pai ter colocado ele para fora de casa. Porque ele viu o pai fazendo tudo pelo irmão. E o irmão não construiu nada da vida. Estava ainda sobrevivendo com as coisas que o pai dava. E aí ele disse que um pouco antes do pai morrer, ele questionou o pai por que o pai tinha feito isso com ele. Aí disse que o pai dele virou para ele e falou assim, porque eu olhava para você e via que você era um homem e que você ia conseguir construir as coisas. O seu irmão eu via que não tinha força para construir. Percebe o que está por trás até de uma possível exclusão, né? Talvez seja até um movimento de demonstração de amor e de olhar para a força, realmente, né? Realmente a gente precisa extrair o que pode ter de bom atrás disso daí tudo. Sim. Eu lembro, assim, que eu tive uma relação com o irmão, e esse meu irmão, na minha visão de criança, ele era muito mais privilegiado do que eu fui. E aquilo me dava muita raiva, muito ciúme, enfim, o normal de criança. Mas eu fui crescendo e fui percebendo que esse meu irmão era o mais problemático também. E essa era sempre a justificativa dos meus avós que criavam meu irmão e que davam, de certa forma, um privilégio. Ele é problemático. E ele era tão problemático que ele morreu muito mais cedo, né? E eu sobrevivi, né? Então, se a gente perceber, realmente essa pessoa precisava de mais cuidado e mesmo assim talvez não tenha tido uma vida tão boa como nós tivemos. Então é importante a gente começar a entender o porquê que a vida nos dá às vezes algumas coisas duras para ter que digerir, e não necessariamente os pais têm consciência disso que eles estão fazendo. Às vezes parece que eles não têm, mas se a gente olhar um pouco distanciado, a gente vai perceber o quanto que a vida, às vezes, ela nos torna muito fortes. E se a gente validar essa força, a gente vai embora. Que nem você falou do teu exemplo do teu cliente. A pessoa consegue prosperar, porque isso é força pura. Vamos caminhar para terminar, que a gente já passou da nossa 1 hora. Sim.
Tem uma pergunta aqui que eu fiquei na cabeça, que eu queria que você falasse um pouco. Eu também até falaria um pouco. A Mara perguntou assim, se a gente acha que a constelação feita com bonecos é tão efetivo quanto com pessoas. Qual a sua visão disso? Eu vejo que se o cliente está aberto para investigar o sistema, para olhar para ele assim com bastante verdade, é altamente recomendável, é altamente transformadora. Já vi constelações individuais maravilhosas, assim, bem impactantes. Agora, sempre depende muito da posição do cliente, como é que ele chega. Às vezes ele vem para uma constelação individual porque ele está com muito medo de olhar a coisa no grupo, e às vezes ele ainda não está tão pronto também para olhar aquilo que vai, aquilo que é importante ele olhar. E muitas vezes tem alguns clientes que acreditam que no individual a conversa que a gente vai ter, a gente tem uma conversa maior com o cliente no atendimento individual, aquilo vai ser mais importante, que aquilo vai ajudar mais na questão, e não é exatamente isso. Entenda essa necessidade das pessoas falar, muitas vezes tem uma ansiedade, tem uma necessidade mesmo de expor uma questão, falar coisas que a pessoa não tem com quem falar, mas a constelação em si, que é um movimento com os bonecos, ou outra técnica que a gente usa, ela é tão efetiva quanto se fosse no grupo, né? E o falar, ele não tem essa diferença, não. É o mesmo efeito, né? Sim, sim. Quer escolher uma última pergunta para responder? Eu gostei de uma aqui, como é que você faz para desvencilhar da mãe esquizofrênica? A gente, a gente faz piada de humor negro? Estou lembrando de um filme de um italiano, Família Serpente, né, que é um filme do Antonioni, se não me engano, e eu não vou fazer o spoiler, mas eles dão um final nos pais que estavam enchendo o saco demais, então quem se interessar vai procurar esse filme, Família Serpente. Como é que desvencilha, né? A palavra é forte. A gente não desvencilha dos nossos pais, né, de forma nenhuma. O que a gente pode e deve fazer, às vezes, é manter uma distância de pai ou de mãe que tem uma perturbação emocional, um problema psiquiátrico, no sentido de fazer aquilo que é possível e não deixar. Realmente a gente vai ter que criar uma barreira, vai ter que fechar os ouvidos, vai ter que fechar realmente a nossa abertura para tentar entender uma mãe ou um pai que tenha esquizofrenia, porque não é possível. Então é uma questão realmente de sobrevivência. E aí a gente precisa olhar, principalmente, eu tenho na minha família muitas questões psiquiátricas, a gente tem que olhar a história da família, de onde vieram esses pais, qual é o sofrimento dessa mãe, qual é o sofrimento do pai, como é que foi a relação dos pais, para a gente entender que às vezes por detrás desse sofrimento todo, nós ficamos muito fortes. Por exemplo, um dos motivos que me fez virar terapeuta é ter nascido numa família com alto índice de pessoas com perturbações psiquiátricas. Então, o sofrimento que eu via na minha família e a tentativa que eu tinha de querer ajudar e não poder me fez me tornar terapeuta. Então, eu preciso dar graças a Deus que eu nasci nessa família. Mas é um processo que eu entendo que é difícil, mas é possível. Né? Então, eu acho que a gente, na verdade, a gente não desvencilha da mãe nem do pai. A gente acaba integrando aquilo que de bom aquela situação toda trouxe. E aí, em algum momento, a gente vai até poder ter gratidão. Eu vejo algumas pessoas buscando a constelação assim. Eu quero constelar problema X para me livrar logo disso. Aí parece que a constelação vai pegar assim, não, esse problema não é seu mais, deixa eu jogar fora. Quando na verdade a gente vai pegar o problema e falar assim, toma que é seu e toma a força que vem desse problema. E aquela velha coisa, a gente aceitar o destino que a gente teve por entrar nesse sistema, e ao acolher esse destino a gente se torna livre dentro desse destino. Livre dentro de todo esse campo de informação que a gente veio inserido para
para fazer a nossa parte, né? Para construir alguma coisa. Sim. Tem um lado nosso, né, de criança, que acha que em algum dia, que em algum momento, nós vamos ter uma vida plena de felicidade, né, de balões cor-de-rosa e azuis, né, passarinhos voando, anjinhos cantando, vamos achar uma relação maravilhosa, os filhos vão ser lindos e saudáveis, ninguém vai morrer, tudo vai ser bom, né? Então, existe um lugar assim, muito criança em nós, que vai sendo gradativamente demolido com a vida. É literalmente demolido. A vida não é assim, as pessoas machucam, nós ajudamos e ao mesmo tempo atrapalhamos, as pessoas amam e ao mesmo tempo odeiam, as pessoas nascem, as pessoas morrem, né? E aí a gente vai entendendo que a vida é esse apanhado, né, de emoções, e aprender a lidar com isso é o nosso trabalho, né? É o trabalho do adulto. Porque a criança não sabe lidar com isso, mas o adulto ele vai aprender, né? Talvez seja a maior dificuldade, a gente começar a se tornar adulto, né? E olhar para a vida real. Sim, sim, exato, né? Olhar para essa vida real e entender que, apesar de várias coisas difíceis, ela também é muito legal, né, para ser vivida. A experiência de estar aqui, eu diria que é muito mais prazerosa do que sofrimento, né? Mas a gente vai ter que se trabalhar para aprender a olhar as coisas boas da vida e aprender também a não se deixar pegar pelo sofrimento de uma forma tão exagerada como às vezes a gente deixa, né? Considerações finais, Alex? Sim, sim. Tem um monte de perguntas, vai ficar gravado, você vai deixar 24 horas, né? Vou deixar gravado. E vou tentar fazer como aquela última, vou tentar salvar, editar e colocar no YouTube também. Sim, sim. Legal, ótimo. Porque tem pessoas que estão perguntando, tem gente que não vai conseguir ver, aí você conseguir editar e pôr no YouTube, daí eu já passo o link para o pessoal. Pronto, eu vou fazer isso. Beleza. Considerações finais. Eu fiquei um pouco com essa imagem da mãe doente, né? Porque eu tenho um aspecto de mãe doente muito forte na minha família, e eu entendo o quanto que é difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que não só com mães doentes, como mães não doentes, pais não doentes ou pais doentes, o movimento nosso de ir para a vida, ele é um movimento de afastamento também, pelo menos da dependência emocional, das nossas carências da família. Então, não importa se os nossos pais foram maravilhosos ou se eles foram um inferno, de alguma forma a gente vai começar, sim, a nos afastar. É o movimento que o Bert Hellinger fala. Até alguém perguntou se a constelação ajuda a nos direcionar para a vida. Sim, ela ajuda. Eu gosto de ter aquela imagem do balão que está cheio de fios prendendo, né, os sacos de areia que mantém o balão preso à terra, e aí a gente vai cortando um fio, corta outro, né, que significa fazer terapia, olhar para as dores, olhar para as nossas raivas, entender o nosso passado, e vai chegar um momento que a gente vai cortar o número suficiente de fios que vai fazer o balão voar. E quando vai voando, a gente vai embora para a nossa vida, a gente vai para um novo caminho. É uma aventura, muitas vezes assustadora até, mas é o nosso caminho. E ao mesmo tempo excitante também. Então eu acho que, para todo mundo que estava ouvindo essa live, né, que está interessado no tema dinheiro, no tema sucesso, o sucesso tem muito a ver, no meu entendimento, a gente tomar posse da nossa vida, a gente conseguir fazer as coisas do nosso jeito, sejam coisas que a nossa família aprova ou não, mas a gente fazer do nosso jeito e sempre olhando com carinho para trás, com respeito, mas ao mesmo tempo seguindo. Então eu acho que é isso, é o movimento de ir para a vida, para a nossa vida, do nosso jeito, carregando os nossos instrumentos e fazendo do jeito que a gente quer. Eu acho que esse é o movimento natural. Eu só vou falar mais um pouquinho do que você já está falando. Eu acho importantíssimo lembrar sempre, fazer o que a gente veio para fazer da forma que a gente acredita que é o correto, não é desrespeitar quem está atrás. E muito mais do que isso, quando a gente desrespeita quem está atrás, a gente não tem nem força para fazer algo diferente.
O sistema vai pedir para que a gente trabalhe para que o sistema cresça. Normalmente isso vai levar a gente a caminhos diferentes, a caminho que se afaste do padrão que a gente está vivendo. É importante a gente lembrar em sempre reconhecer que a gente pode fazer algo diferente porque alguém fez um pouquinho antes. E aí a gente vai construindo a partir do quilômetro 100. A gente vai pegar o bastão e levar. E eu acho que é isso. É um tema para a gente falar bastante coisa ainda, né? Eu acho que o ser humano está muito em busca desse lugar no mundo, né? O que eu vim fazer nesse planeta? Que eu vou fazer? Pois é. E é uma coisa muito nova, porque a gente está ainda no momento da sociedade onde as pessoas, até hoje, estavam e estão muito presos na sobrevivência. Então, a gente não tem esse lugar de pensar que eu posso ser feliz com aquilo que eu faço, que eu posso me realizar. É uma coisa muito nova, a gente está engatinhando nesse processo. Então, acho que vai ter muito para ser falado, vai ter muito para ser transformado, e é isso aí, a gente vai fazendo a nossa parte. Como diz uma amiga minha aqui, que também é consteladora, ela diz, quando a gente acaba uma constelação onde a energia ainda estava muito densa, ela vira assim, ainda tem um longo caminho. E eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para chegar nesse tão desejado fluir do que a gente veio aqui para fazer, né? Uhum. E é isso, e aí enquanto não chega, vamos lembrar, paciência do feminino, paciência da mãe, esperar os ciclos, né? A gente está em aprendizado, e não adianta às vezes ficar mentalizando, eu quero fazer o trabalho que vai me tornar feliz, né? Tenta aproveitar o melhor que tem agora, extrair todo o aprendizado, e a coisa é um processo, uma hora que tiver que chegar, vai chegar. Vivendo hoje, a gente está construindo esse momento, né? Exato, exato. Que legal, Benito. Então, foi muito boa de hoje. A gente sempre passa da nossa 1 hora. Já deu 1 hora e meia de live hoje. Se deixar, vamos mais até. Eu vou organizar para a próxima live a gente fazer no YouTube, que é bom que já fica gravada lá. Ah, legal, legal. E aí lá também não tem tempo limite, a gente pode ir até onde for. E a gente consegue compartilhar a tela ou não? Aí eu Consegue já não sei. também. Consegue também. Consegue. Legal. Eu vou dar uma investigada aqui que eu também nunca fiz, mas eu fiz com outras pessoas. E aí eu vou procurar fazer, e aí eu te falo. E vou aproveitar e vou deixar aberto aqui, quem tiver sugestões de temas para a próxima live. Vamos continuar mantendo uma por mês, Alex? Vamos embora. A gente vai... Pronto. Vamos fazer sempre. Aí deixa o pessoal dar essa sugestão, né? Me mandem as sugestões, que aí eu vou pegar um pouco, reunir, mandar para o Alex para a gente discutir e ver qual da próxima. Certo? Legal. Muito obrigado, legal. Alex, pela disponibilidade sempre. Bacana. Tô com saudade de ir lá em Brasília para mais um módulo. Deixar Bento crescer mais um pouquinho, vou levar ele para lá. Botar ele para constelar também. Isso, vamos lá. Já vai entrar na roda, né? Já vai entrar na roda. Legal, boa noite para Benito. todo mundo e até uma próxima. Beleza, abração para você, abração para todo mundo também. Abração. Tchau, tchau. Falou, tchau.